Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Preparada para fazer mais uma costura comigo? Costura iniciante é uma série de costuras para você que quer fazer a sua primeira peça. Nunca costurou? Essas peças você com certeza vai fazer, estão todas na descrição. Esta daqui é a anterior que a gente fez. A maioria você corta uma vez, pouca costura e você já tem a sua peça. Essa aqui ou é uma vez ou duas. Essa aqui é dois cortes e você já tem a peça inteira. Manga bufante, uma sobre a outra. E esta manga é especial porque ela tem um truque no corte e um truque na costura e ela fica assim, ó, fofinha aqui em cima. Aí você diz assim, ah, é só colocar um elástico e suspender pra cima que fica fofinha. Não, ela fica assim mesmo. Com o corte e o truque na costura. Você não viu? Está na descrição do vídeo. Além de tudo, é bonita e confortável e também está bem na moda. E hoje a gente vai fazer um vestido. E esse vestido também você corta e você já tem a sua peça. E pouca costura também, é só seguir. Eu vou fazer o passo a passo, o vídeo fica longo, mas como eu estou falando com você que quer fazer a peça inteira e não ter dúvida, então eu deixo tudo bem explicadinho. E para quem quiser tentar também fazer essa blusinha aqui, essa blusa eu já fiz aqui no canal, olha que linda, ela é manga, 2 folhas, olha, e é fechadinho aqui. Aqui é reto e tem um elastiquinho aqui. Isso aqui é maravilhoso para usar com essas calças assim de cintura alta, então o cos ficando bem aqui na linha da cintura é melhor do que aquelas... Se você tem uma blusa mais solta e joga em cima de uma calça mais larga, aí não fica muito bom. Então o legal é blusinha até a linha da cintura e essa aqui é maravilhosa. Só que aí você diz assim, ah, mas é só isso aqui? Não, isso aqui tem várias dicas, gente, na hora da costura. Olha que linda, 2 folhas. Lembrando que tem a pantalona que faz conjunto isso aqui. Gente, a pantalona é maravilhosa. E ela também é 2 folhas, a perna dela, tá? É uma perna do tom preto e depois outra por cima. E tem uma abertura do lado, não tem zíper, super fácil, porque eu fiz no modo fácil pra vocês. Quer ver? Eu vou deixar aí na descrição, se você quiser tentar se arriscar, pode ir lá que está bem explicadinho também. E se gostou, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar com as amigas e se inscreve, que assim você não perde os próximos vídeos ativando o sininho. E na peça de hoje tem uma parte muito importante que é o tecido. O tecido, gente, só dá pra fazer neste modelo que eu estou mostrando pra vocês. O tecido tem que ser do lado e do outro o mesmo tom. Se você tem o mesmo tom, aí você pode fazer. Se você tem, por exemplo, uma estampa. Aí aquela estampa, ela é muito diferente do lado e do outro, aí não dá pra fazer. Por isso que geralmente eu acho que vocês vão conseguir com tecido liso. O estampado acho que não vai ficar muito bom, porque é difícil achar os dois lados iguais. Aí você vai perguntar assim, e o cetim tem também tecido mais encorpado, shantung? Por que eu estou falando desse tecido? Porque eles têm uns brilhos, né, de um lado e do outro é fosco. Super bom de fazer, porque ele vai dar aquele tom sobre tom do brilho com o fosco, vai ficar muito bom. O meu hoje é liso dos dois lados e agora a gente vai na mesa cortar e costurar. Então, iniciante, se prepare, porque você vai fazer seu primeiro vestido. Já fez outra peça? Sua segunda? Fique comigo que você vai conseguir fazer seu vestidinho hoje, porque eu vou explicar tudinho pra você. Vamos aqui para a nossa mesa. Esse aqui é o meu tecido, ele é um crepe. E aqui, ó, está dobrado. Esse tecido tem o mesmo tom, veja, do lado do avesso ou no direito, a gente não dá nem pra perceber, ó, de tão igual que é. E é assim que tem que ser. Igualha. Eu tenho 1,30 m, mais 1,5 m é melhor pra ter segurança de sobra de tecido. O meu vai dar bem em cima do meu tamanho. Pronto. Aí você arruma, espalha bem direitinho, deixa bem igualzinho aqui a orelha. Pega e dobra de novo. Vai, leva até o outro lado. Aqui. Pronto. Aí já dobrou aqui. Agora a gente vai fazer a dobra com a medida do ombro até embaixo do busto. Você já tem a sua. Deixa eu afastar um pouco mais pra cá. Coloca aqui, aí deixa a sua medida, mais 3 centímetros. O meu dá mais ou menos aqui. Dobra.
Confere se tá o tamanho que você quer. A sua medida, coloque. No meu caso aqui tá 35, que é o mais 3. Para margem de costura e de queda de ombro, por isso que eu vou deixar mais 3 aqui, além da sua medida de altura de busto. Puxar mais pra cá. E o restante aqui é comprimento do vestido. Quer mais comprido? Compre mais tecido, tá? Vou pegar a blusinha, uma base que você tenha, ou uma blusinha soltinha, dobra ela, posiciona aqui na dobra. Com a fita, você vai fazer o comprimento do vestido. Na cava, 4 dedos, posiciona a fita e segue abrindo em evasê. Não faça assim reto não, tá? A não ser que você queira mais retinho, mas o ideal é ir abrindo conforme sua blusa, que assim fica mais soltinho. Passa um giz ou corta direto com a tesoura. No meu caso aqui eu vou passar um giz. E deixa 2 de margem de costura, porque é medida de segurança, eu prefiro deixar os 2. Corta. Deixa eu pegar outra tesoura, que essa aqui tá bem ruimzinha. Para aqui, ó, não pega o outro tecido, tá? Para aí um pouco. Aqui, ó, na ponta, veja que vai ficar um bico. Você vai subir de 2 a 3, aqui o meu tecido é irregular. Eu vou pegar aqui minha fita e vou ver, olha, deixando aqui retinho, tem bastante. Então, vou tirar esse bico, vou subir mais um pouco pra retirar, ó. Eu venho, aí venho, terminando em nada, pra acertar. Que o meu tecido estava torto, por isso que tem bastante para retirar. Mas o seu aí, se tiver certinho, ele vai ficar só um pedacinho a mais. Pronto, olha como fica melhor a barra. Cortou até aqui, agora você vem aqui. Não tem o tecido aqui dobrado? Você vai vir para cá e volta por cima com a cava. Pronto. Agora termine de cortar. Vai aqui, ó, deixa uns 2 centímetros antes da linha da cava aqui, ó. Uns 2 centímetros você para e vai curvar até aqui a parte de cima. Você pode pegar e fazer com giz, ó, eu vou dobrar aqui e eu venho, ó, curvando até lá em cima. Não é uma curva aberta, é uma curva mais fechada. Aí termino bem aqui, ó. Para aqui, eu vou só dar um pique e retirar, que a gente ainda vai cortar aquela outra parte. Agora volta aqui, pode voltar com tecido. E vamos aqui, ó, fazer a nossa cava não, é decote, né? Que é o que eu posso colocar aqui. Só o decote costa, tá bom? Eu vou tirar o decote dessa blusinha aqui. É tipo baixar 2 e abro 8 a 9. Eu prefiro, neste caso aqui, eu vou abrir só 8, então esse aqui está bom pra mim. Esse decote aqui fica bom. Corta.
Pronto. Agora você vai tirar este bico que tá aqui. Pode marcar com giz ou você vai com a tesoura direto. Mas vamos aqui, ó, tirar esse bico. Só isso aqui, ó. Faz só essa curva aqui e corta. Aqui tem muito desfiado, então eu vou vir daqui já pra acertar, ficar certinho aqui. Ó, tá vendo? Por isso que eu não cortei ele muito aberto, ó. Esse aqui de cima é que vai ficar mais aberto. Então, eu tenho muita segurança de vir e até aqui, ó, eu pego, tiro essa orelha do tecido. Aí vai acertando. Deixa eu virar um pouco pra mim. Aqui tem um dobradinho aqui que eu vou retirar. É um amassado que ficou, daí você retira aqui. Pronto. Pronto, ficou assim, ó. Eu volto agora, ela fica nesta posição. Essa ponta aqui é um amassado do tecido, mas não posso retirar porque ele tá só amassado. Tá certo. Aí ficou assim. Olha como ficou. Vou abrir aqui, tem duas partes, né? Então, uma vai ficar como costa. Essa aqui é costa, então eu vou deixar aí separado. Costa. E esta daqui, a gente vai fazer frente. Aí tá assim, ó, vou dobrar de novo. Põe aqui igualzinho aqui. E o que a gente vai fazer? Lembra que eu deixei 3 a mais que a altura do busto? E era pra fazer a queda de ombro. Por quê? Porque uma roupa sem queda de ombro, vocês vão ficar incomodadas. Então, já vamos, vocês que estão começando a costurar, lembrar que queda de ombro em certos modelos é necessário para você ficar com conforto ao vestir a peça. Pronto. Fez isso aqui, como que você vai fazer, Luciete, a queda de ombro? Sem mexer, sem cortar, mais nada. Vou fazer o decote. Vou vir aqui, porque esse decote aqui é das costas e o que ficou como costa é esse aqui. A gente não vai mexer, então decote costas tá ali e aqui tem que ser o decote frente. Volto aqui para a gente fazer o nosso decote da frente. Pronto, está com a mesma dobra. Eu vou fazer um decote V, se você quer canoa, aí você tem que abrir um pouquinho mais aqui e fazer mais curvadinho e deixar do jeito que você gosta, redondo. Eu prefiro aqui, no caso, V. Então, eu venho aqui e vou fazer meu V. Antes de fazer o V, tem que fazer a queda de ombro. Como que faz? Vem aqui e eu vou baixar 1. Deixa eu pegar aqui uma fita. 1,5. Eu prefiro 1,5, que aí fica melhor. Largura dessa fita aqui é 1,5, eu acho, quer ver? A largura da fita é 1,5. Então, eu venho aqui, ó, embaixo, só pra você ter uma referência. Ó, está bem igualzinho, né? Então, eu vou baixar o tanto da fita. Ó, puxo. Pronto. Puxei. Então, puxei esse 1,5 pra cá. Aqui, ó, dá pra você ver, ó, que eu baixei. Tá vendo aqui? Então, aqui eu posso fazer o meu decote. E a queda de ombro já vai existir lá na outra parte das costas. O meu decote V, eu faço com 18, 19. Esse eu vou fazer com 18, eu não vou deixar muito aberto, não.
Corto aqui com um de mais de costura. Prontinho. Esse movimento que eu fiz, automaticamente já tem queda de ombro na parte das costas, tá bom? E é só isso. Aqui está o nosso decote V, que é a parte da frente, né? E das costas fica do mesmo jeito. Não tira nada e já tem a queda de ombro. Então, agora a gente vai costurar. Como a gente vai costurar? Tem toda uma sequência para que vocês consigam fazer e vai ficar com um acabamento maravilhoso. Incrível para quem está iniciando a costura. Fazer esse tipo de acabamento, vocês vão adorar. Porque é muito fácil de fazer e fica muito lindo. Tanto no avesso quanto do lado de fora da peça. Vamos começar fazendo o embanhado. O embanhado é aqui no ponto da cava e vai embanhar todo esse contorno, tá? Começa daqui, vem, embanha até a outra cava. E a outra também você faz a mesma coisa. Ó, começa a embanhar e vai até a outra cava. Aqui eu estou com pé comum, mas você pode usar aquele de barra lenço. Deixa eu ver onde está o meu aqui. O meu é de máquina industrial, mas também na máquina comum tem, tá? Que é esse pezinho aqui, ele faz uma barra bem fininha no godê ou qualquer vestido que você vá fazer uma barra fina. Ele é muito bom. Ele é difícil de costurar, mas eu já ensinei ele a fazer e tem uma dica aí, eu vou deixar também abaixo na descrição se você quiser treinar com este pezinho. Lembrando que máquina comum tem também pé calcador para fazer barra lenço, tá bom? É assim, você procura na internet, escreve que você acha algumas lojas que já vende online. Mas lógico que eu estou fazendo aqui para iniciante que não tem esses acessórios, então vamos fazer à mão mesmo, direto assim, só segurando. Começar aqui bem na parte da cava, né? E vamos indo até a outra cava. Aqui eu estou fazendo sem alinhavar nem nada, eu vou dobrar e vou indo aqui costurando. E depois eu vou alinhavar a parte final, porque eu falo em alinhavar e não mostro, né? Então eu vou alinhavar com vocês, para que vocês consigam fazer a barra mais fininha, porque no godê é bem legal fazer mais fininho. Eu vou parar aqui, eu já terminei um, tô fazendo a segunda parte. E aqui no final eu vou alinhavar, porque eu falo pra vocês sempre, alinhavar é dobrar bem fininho e passar uma agulha e linha pra ficar presinho. Aí, mas você vai alfinetando antes, que já fica aqui no lugar. Isso aqui ajuda a iniciante, tá? A ficar certinho. E depois que você alinhava, passa ferro também, que fica bom. Primeiro você põe os alfinetes nesta posição. Dobra aqui o mais fininho que você puder.
Aí você vem com a linha e agulha e vai dando pontinhos. Aí dobra direitinho aqui. Gente, o alinhavo é muito bom porque aí você não precisa descosturar. Vai ficar certinho. Vai tirando o alfinete e costurando aqui. São pontos largos, tá? Pra não ter dificuldade de tirar a linha depois. Aí passa, você pode passar o ferro, que aí fica mais assentadinho, aí depois você vem e costura tudo, sem precisar fazer de novo a barra quando você está fazendo só livre, né? Então, o alinhavo serve para vocês iniciantes. Aqui, ó, está sem alinhavo, agora aqui eu vou começar no alinhavo. Olha, como ele já está feito, olha que prático, tá vendo? Vou só costurando. Aí, vem aqui até o finalzinho. Aqui eu vou enrolar um tiquinho mais, que faltou um pedacinho aqui. E pronto. Se você fizer esse alinhavo nela todinha, vai ser bem mais fácil. Aí, você corta aqui a pontinha e puxa a linha, ó. Olha que prático, tá vendo? Fica assim, ó, bem feitinho. Então, faça isso que você vai conseguir fazer a sua barra. Pronto, eu fiz os dois, a outra também eu já fiz, já coloquei ali. Aqui a parte costa ou a frente você vai fazer da mesma forma. É a segunda parte da costura. Primeiro foi só embanhar e agora a gente vai unir os ombros. Lembrando, faça essa sequência que você vai conseguir fazer com mais facilidade. Está aqui, costa, pega bem no meio aqui. Deixa aqui, ó, igualzinho. Isso aqui é pra fazer a nossa marcação. Você pode aqui ir lá no ferro e passar o ombro. E aqui, passar. Pronto, ó. Ele vai ficar na linha certinha. Você vai passar, aí ele vai dar um vinco. Aqui eu não vou passar, eu vou deixar aqui. Deixa eu alfinetar pra não sair do lugar. Porque tem que ficar bem certinho. Agora eu vou juntar aqui. E vou passar mesmo com a minha mão. Mas vai no ferro que eu acho melhor, tá? E lá na mesa. Na mesa você vê tudo direitinho, se as mangas estão aqui, ó, certinha. Aí sim, eu venho aqui. Deixa eu virar aqui. E vou aqui com a minha unha. Vou marcar. Esse tecido aqui é fácil de vincar. E o que não é fácil, aí tem que ser no ferro mesmo. Olha, tá vendo? Já tem a marquinha e a marquinha também. Eu fiz isso na outra. Agora eu vou retirar aqui esse alfinete e abrir de novo. Porque eu já sei onde está o ombro. Pronto, aqui é a outra parte. Eu também já fiz o vinco, olha aqui, o vinco do ombro, tá vendo a marquinha aqui? Já fiz. É da mesma forma, tá? Você segura aqui, ó, igualha. Deixa eu puxar pra cá. Igualha aqui o Vzinho, coloca aqui direitinho. Aí depois você passa e aí já fica aqui a marquinha. Agora você abre aqui. Coloca um em cima do outro. Você vai unir o vinco desse aqui com a marquinha também do outro, bem em cima.
Pronto, ó, tá certinho aqui, eu alfineto. E o outro aqui, ombro com ombro também. Pronto. E aqui o embanhado é, ó, o embanhado aqui, ó, direito com direito, tá? Aqui. Pronto. Agora você vem, segue a sequência, tá? Vem aqui, nesta parte do ombro e vamos unir. Essa parte aqui é importante, tá? Não pule essa parte. Eu estou aqui já com o meu alfinete. E vou olhar aqui embaixo se está a marquinha com a marquinha. Dá pra eu ver direitinho aqui, ó. Vou colocando bem em cima do outro aqui. Alfineto. E vou aqui até a barra. Pronto. Agora você vai costurar. Lembrando, você pode costurar até a barra fechar tudo ou costurar e deixar um pouquinho aberto. Eu vou deixar um pouquinho aberto só pra ver se eu gosto. Se eu gostar, eu deixo aberto. Caso contrário, é só pegar e terminar de fechar, tá? E importantíssimo o começo, vai fazer o mesmo no outro ombro, tá? O começo, você vai deixar 1 centímetro aqui. Se você não estiver vendo aí direitinho, olha, esse giz aqui é a largura de 1 centímetro, tá vendo? Ó, você pula e começa a costurar e vem, tá? Vou deixar marcadinho aqui. Pronto. Começa e segue. Aqui você vai fazer assim, tira o alfinete, costura aqui, ó, rodando o seu volante da máquina, para quem não tem retrocesso. Caso tenha retrocesso, é só voltar. Aí eu levanto o pé, volto para o começo, eu estou travando a costura. E prefiro... Aí, assim, por que você não dá o retrocesso? Porque ela tem a tendência, às vezes, algumas máquinas de embolar. Então, a melhor forma é rodar o volante suave, tá? Eu fui, vou voltar novamente, olha, pra ficar bem preso. Pronto, agora eu voltei no começo, já está travado o meu começo, ele não vai arrebentar, tá bem forte. E sigo a costura. A distância que eu vou deixar aqui, eu vou deixar uns 5 dedos, deixa eu ver, uns 10 centímetros, tá? Daqui a aqui eu vou deixar 10. Aí você vê quanto que você quer, ó, dei um retrocesso, travei também a costura. Se eu não gostar, eu termino de costurar e fecho toda. E aqui faz o mesmo. Vou virar aqui. Coloca aqui o vinco com vinco aqui, marquinha. Deixo um também aqui. Vou vir aqui, deixar a mesma quantidade, pode marcar com a régua,
Como eu não marquei, eu tô fazendo aqui só no olho mesmo. Pronto, dei um retrocesso. Essa é a costura dos ombros. Aí você vem aqui. E aqui está a frente, costa, falta o acabamento daqui também, que é bem especial. Vamos lá fazer. Como faz o acabamento? Bem simples, é só seguir. Primeiro, vamos fazer a parte de trás. Vamos começar no acabamento aqui, costa. Você vai deixar aqui nesta posição, está vendo? Agora você vai pegar esta parte aqui da parte costa e vai levar para lá. Abriu, segura aqui e aqui está a parte que a gente vai costurar. Une bem aqui. Lembra aquele que a gente deixou aqui? Então, é ele que a gente vai costurar. Você vai segurar aqui e vai começar a costurar daqui até lá. O que é importante aqui? Você segura aqui, marra a parte de baixo, você puxa. Aqui, ó. Tira todo o tecido que está aqui, deixa apenas o costa. Puxei. Agora sim, eu venho e costuro. Põe bem no comecinho aqui da costura. Vou e volto. Esse vai e volta trava. E aí não vai descosturar. E aí você vem. Pode alfinetar, tá, gente? Coloca alfinete nisso aí. O outro lado também, ó, tem a parte da frente, aí você empurra para trás. E deixa só a costa. E vem aqui até... Aqui não tem a costura do ombro, aí tem o pontinho onde a gente travou, é bem lá que a gente termina. Pode ir até com a mão. Pra não pegar. Aí volta um tiquinho, já trava. Voltar mais um tiquinho aqui, pronto. Ó, eu fico puxando aqui porque eu costuro muito com a máquina comum, aí ela tem de suspender o pé aqui, né? Aí eu vivo fazendo isso. E a máquina industrial é aqui na minha perna, não é aí. Agora você dá uns piques, que é importante, tá? Cuidado pra não cortar a linha, é só o tecido. Isso aqui serve para você desvirar e ficar com um caimento bom. Então, você tem que cortar. Principalmente aqui, ó, nessa curvinha aqui e aqui. Pronto. Agora, você volta aqui, desavessa. Deixa eu ver onde está o outro lado aqui. Empurra. Deixa eu levar pra lá, que é muito tecido. Olha o acabamento, que perfeito, gente. Olha que lindo. Um iniciante fazendo este acabamento aqui, maravilhoso. Aqui em cima, maravilhoso. Olha este ombro. Tudo perfeito aqui, ó, no ombro. Sem nenhuma costurinha precisando ser rebatido ou feito acabamento, porque está tudo embutido. Isto aqui é um ombro e um acabamento perfeito de decote. Então, é o seu primeiro acabamento perfeito. Agora, falta o V, né? Faz o mesmo, volta aqui.
Pega aqui a parte da frente, leva para cá, pega o ombro, segura, põe aqui. Aí aqui você está vendo o quê? O decote costa aqui dentro, aí você empurra pra... Pega o V aqui, o V e o outro do vestido aqui, ó, e põe um sobre o outro aqui. Tá vendo aí? Ó, tá vendo? Um em cima do outro, bem no cantinho, e alfineta. Pronto. Fez isso, já garante estar certinho. Aí você pode alfinetar tudo ou deixa para alfinetar depois. Eu vou só alfinetar aqui o começo da costura do ombro, que eu quero saber exatamente onde está aqui. Pronto. Agora, o outro começo, a gente já vai para a costura. Só alfineta esse aqui, tá? É importante porque segura e garante que você vai costurar e não sobrar nem um pouquinho de tecido de um lado e do outro. Pega aqui bem no começo e coloca a agulha bem no começo aqui, peraí. Colocou, faz aquela costura na mão, aqui eu tô rodando com a mão, volto, rodo de novo com a mão, aí sim eu posso continuar costurando. Lembrando, decote V, não pode esticar o tecido, não pode puxar o tecido, senão ele fica parecendo um alface, aqueles abelhinha de alface. Então, deixa aqui, ó. Se quiser, pode alinhavar também. Mas no caso aqui, ele é uma costura pouca. Dá pra fazer assim, alinhava. O importante é não puxar. Ó, vou deixar e está indo sem eu puxar. Coloco um sobre o outro e... É como se eu estivesse empurrando o tecido em vez dele puxar, né? Ó, tá vendo? Eu empurro o tecido. Todo decote V que você for fazer, tem que fazer isso. Porque senão ele estica. Ah, por que que estica? Porque o corte V fica em... a trama do tecido fica em viés. Aí ele vira, fica elástico. Com elasticidade. Venho até o alfinete, ó. Venho até o alfinete, bem no meio você para a agulha. Pronto, a agulha está lá, posso levantar o pé, ir pra lá e pra cá, ele está na posição. Venho pra cá, aí eu puxo aqui o outro ombro, ó. Vai encolher aqui, porque o ombro todo aqui, ó. Vou puxar, ele vem pra cá. Pronto. Agora, este ombro aqui que eu vou terminar de costurar. Arruma aqui direitinho. A agulha tá no lugar, por isso não saiu. Tirar aqui o alfinete, aí posso costurar aqui. Você puxa aqui, mas não estica o tecido, tá? Coloca aqui e empurra o tecido. Aqui o alfinete estava segurando o ombro, eu tiro. Venho aqui até em cima, aqui em cima também vai com a mão. Que é pra não errar o ponto. Pronto. Aí aqui antes de virar, faz o mesmo, aqueles piques. Como aqui é em V, não é redondo, não precisa de muito pique, apenas um que é no meio. Se você não faz o pique aqui bem no meinho, quando você virar ele dá uma ruguinha lá, aí você não sabe por quê. Então, o pique aqui, ó, bem no meinho. Pode dar até um do lado e outro do outro, sem cortar a linha, tá? Deixa cortar a linha não, senão vai fazer um buraquinho.
Aí quando faz isso, eu dou até uma esticadinha aqui pra ficar encaixadinho. Pronto. Agora, vamos desavessar aqui. Deixa eu ver qual é o lado certo, é esse. Ó, costa aí. E frente aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Imagine vocês fazendo um acabamento maravilhoso desse. Olha este ombro aqui. Não, gente, preciso mostrar esse ombro de perto. Olha que encaixe perfeito de ombro. Não está lindo? Então, você, iniciante, está fazendo este acabamento aqui comigo. Linha, não deixe nada, nenhuma linhazinha. Saltou aqui uma, já tiro. Ai, coisa maravilhosa. Amei isso aqui. A abertura aqui, ó, que eu deixei, talvez fique ou não. Eu vou ter que experimentar e eu vou ver se fica ou não. E agora a gente vai fazer a nossa próxima costura. Deixa eu ver se eu vou fazer a parte de trás primeiro, tá? Aqui, ó, está o babadinho da parte costa, você coloca aqui, tá? De novo. Aqui está o babado da parte costa, eu deito aqui bem direitinho. Aí aqui eu já marquei o meio, eu tenho aqui, se você não marcou o meio, junta a lateral, marque o meio. Então, está aqui o meio e você vai colocar aqui. Isso aqui é importante porque o acabamento do decote é bom fazer essa costura que eu vou fazer aqui, que assim ele não fica levantando, não fica só um pano jogado em cima do seu ombro, fica assim um babado já no lugar, mas porém aqui não vai ficar aparecendo, que é a parte aqui de baixo. Se eu deixar isso aqui solto, aí ele fica voando, né, saindo, então o acabamento que está aqui dentro, ele tem que ficar bem escondidinho. Então é bom colocar aqui. Quanto que eu vou colocar? Vou colocar 16, tá? Aí eu venho aqui e costuro em cima do embanhado. Dou um retrocesso aqui. Em cima da linha do embanhado aqui, eu vou passando. E aí não fica outra costura aparecendo, apenas do embanhado. Dou um retrocesso e pronto, é só isso. Faz o mesmo na parte da frente. Fazendo isso, fica mais elegante o vestido. Viro a frente também. Tá bem no meio aqui. Eu marco 16. Pronto, assim ele fica presinho, a manga fica preservada aqui, não vai levantar e assim o acabamento do decote fica lá guardadinho no lugar. Agora é só você fechar, né? Vira aqui no avesso e fecha costurando aqui, ó, da cava até embaixo e faz o seu acabamento. E depois é só fazer a barra e já está prontinho.
Aí faz o seu acabamento, desavessa. E aí a gente vai fazer o embanhado. O embanhado você faz mais largo ou mais fininho, como você achar melhor. Você pega e costura uma fita larga ou uma fita mais estreitinha. Eu vou fazer essa aqui, ó, mais fininha, que é o que sobrou de tecido. Se você quer uma mais larga, aí você já tira uma tira antes de cortar a roupa, tá? Que aí você já tem ela. Aqui eu só fiz essa fitinha e aqui na ponta eu coloquei uma ponteira aqui, que você dá um nozinho, aí ele fica aqui. Compra em armarinho, tá, gente, essa ponteira. Ou pode colocar uma pérolazinha, só pra ficar um charminho na ponta da sua fita e ficar mais elegante, tá bom? Então, costura fininho, aí desavessa ou faz a fita mais larga. Aqui eu vou fazer a barra mais fina. E é dobrar e costurar. Daí você, se não tiver muita experiência aqui também, pode alinhavar como eu ensinei. E assim ficou o vestido, gente, lindo, maravilhoso. Vou tirar fotos pra vocês aí. O movimento da peça, que é um mini vídeo, eu vou deixar lá no Instagram. Se não me segue, segue lá, é Luciete Vasconcelos Atelier. Lá está todas as peças e você vê o movimento. E aqui também eu vou deixar shorts, que é o mini vídeo também do YouTube. Deixa aí abaixo na descrição para você ver como que fica no corpo. Lembrando que este modelo aqui, PMG e GG Plus Size, você vai adorar porque ele fica soltinho. Você pode usar com uma fita, faça a fita bem fininha, porque a fita bem fininha ela dá uma certa elegância. A mais grossa ela já tiraria um pouco da elegância, então a fininha deixa, nossa, muito clean. E também pode usar um cinto, um look, salto, uma bolsinha e fica perfeito. E lógico que o modelo é para todas as idades. Então é isso por hoje, eu espero que tenham gostado. Iniciante, você que acabou de fazer essa peça, vai olhar esse acabamento e vai ser o melhor de sua vida. Não importa quantas peças você vai fazer, que você vai olhar esse acabamento e vai dizer, este é o melhor de toda a vida, porque fica realmente um acabamento muito especial. Aqui na manga eu deixei a aberturinha dá uma elegância também. E se você quiser saber como que fica, ela fica manga japonesa embaixo e o babadinho em cima. E assim fica esse formato assim bem balançante na manga, tá bom? Então, se inscreve pra gente voltar a costurar junta, tá bom? E é só isso por hoje. Obrigada pela companhia, paz e luz para todos. E até o próximo vídeo. Tchau!